Dete Amari. Amém? Deus os abençoe. E outros dias de mutirão virão aí para a glória de Deus e para o nosso bem-estar. Ele chama Celícia de Senira, aí agora chamou de Cecília, mas está tudo certo. Todos esses aí, né? Às vezes a gente precisa de uma pessoa, como o pastor Dalci, para... Obrigado, minha voz foi, na oração foi embora. A gente precisa de uma pessoa usada por Deus para incendiar, né? E muitas coisas foram feitas, coisas que você vai percebendo, né? Como eles estavam embolsando ali, está surgindo uma cobertura para os dias de chuva aqui para as crianças. Um carpetezinho que tinha aqui na frente agora já não existe mais. É a porta que estava agarrada. E eles fizeram muitas coisas aí. E tem muita coisa para fazer. Me fez perceber, né, que o ar-condicionado das crianças não estava funcionando. E aí eu achei incrível uma coisa, Tamires. O rapaz veio aqui hoje mexer no ar-condicionado e amanhã vai estar mexendo no ar-condicionado da classe dos homens. O ar-condicionado não estava funcionando. E aí, será que algum disjuntor? E sobe escada, e vai para um lado, vai para o outro. Até que ele foi lá, veio lá em cima. O ar-condicionado sozinho, um fio rebentou. Como é que o fio rebenta sozinho lá, o troço parado? Aí ele falou assim, provavelmente chuva, sol. E aí, assim como a máquina, né, precisa de manutenção, nós também, né, precisamos desse enchimento, desse ânimo, de alguém olhar diferente para poder as coisas acontecerem. E o clima ontem aqui estava maravilhoso. E aí as irmãs da cozinha falaram assim, pastor, há quantos anos a gente não viu um mutirão aqui? Eu falei, pós-pandemia é o primeiro, né? Então já se passaram tantos anos aí, é o primeiro de muitos que acontecerão. Queria fazer alguns anúncios aqui antes da palavra. Nós estamos começando um ministério Teen, ministério com adolescentes para o culto, de 12 a 14 anos. Nós temos o culto infantil até 11 anos de idade, e nós vamos começar em abril de 12 a 14. Então você que tem filho, filha, nessa faixa etária de 12 a 14 anos, no mês de abril nós vamos iniciar então um culto, nesse momento, no horário da mensagem especial, voltado para essa faixa etária. Amém? Então os meninos e meninas, que alguns estão lá na galeria e outros estão lá embaixo, e tem sido difícil mantê-los aqui no templo, eles vão estar exatamente no culto voltado para eles. E vai ter uma reunião, vai acontecer uma reunião com os pais desses adolescentes na segunda-feira, dia 23 de março. A igreja faz de tudo para investir no seu filho, na sua filha, no seu neto. Mas precisa da sua parceria como pai, como avô, como tio, como responsável. Amém, queridos? Eu queria pedir rapidamente que os que estão se engajando, né, nesse ministério, fique de pé aí rapidinho. Ramon, Ângela, Angélica está aqui, Maiuri, todo mundo, os adolescentes, Leilson, fica de pé aí rapidinho. Quem está encabeçando isso, Gabriel. Nós estamos precisando de voluntários. Se você gostaria de ajudar, contribuir nessa faixa etária aí, ó, de 12 a 14 anos, nós precisamos de um batalhão de pelo menos umas 12 pessoas, para ter revezamento, para que ninguém fique fora dos seus cultos, da sua adoração. Pastor, 12 a 14, conta comigo. Procura ali Ramon, procura ali isso, procura esse pessoal aqui, ó, e eles vão colocar o nome de vocês lá, tá bem? Pode sentar. Quero também aproveitar e falar sobre o retiro de Páscoa, de 3 a 5 de abril, celebrando a presença aos preletores lá, Rafael Marinatti, pastor Jairo, pastor Hugo, pastor Hervé, nosso querido João, fez o convite aos preletores com muito amor, com muito carinho. O valor do retiro é R$150. Eu fiz uma simulação que para mim foi interessante, eu não sei se para você é. A nossa querida secretária Maleci fez uma simulação para mim, no caso que eu tenho que pagar para 4 pessoas, né? Então são R$600. Ela fez uma simulação em 10 vezes no cartão. Ficou um juro lá de cerca de R$70, não foi, Leci?
para mim foi interessante, ao invés de dar R$600, poder dividir aí em R$67, né? 10 parcelas de R$67, para mim ficou interessante. Então, de repente, se é interessante para você, parcelar em várias vezes aí, pode ser uma bênção para você e você participar do retiro, não ficar de fora. E também uma forma de você ajudar alguém. De repente você não tem R$150 para poder pagar de alguém, mas 10 aí de R$20 você consegue, né? Você consegue abençoar um jovem, uma pessoa, um adulto, alguém que queira ir no retiro, mas não tem condições. Amém, queridos? Eu estou querendo dizer que você pode ir e deve participar. Eu tive ontem lá no sítio, está tudo preparado para receber a todos nós nesse retiro. No domingo de Páscoa vai acontecer o espetáculo, né? Nossa peça, que, olha a arte como ficou bonita, né? O lugar, a mesa. Domingo à noite, vindo do retiro, tem esse culto, esse espetáculo, teatro, dança, coral, louvor, tudo voltado para celebrar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero também aproveitar e convidar. Amanhã eu vou estar pregando na Igreja Batista do Embaú, 109 anos da Igreja Batista do Embaú, e aqueles irmãos que quiserem me acompanhar, é sempre um prazer enorme. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 33. Eu não sei se os irmãos já perceberam que as últimas mensagens que eu tenho pregado têm sido mensagens com um teor mais duro. Já perceberam? Às vezes com questionamentos. Não sei se você já percebeu. Mas nós começamos a pregar no livro de Mateus no ano passado. E no início de Mateus estava apresentando Jesus, falando sobre o nascimento dele, depois sobre o batismo dele, depois sobre a tentação no deserto, depois falando sobre as bem-aventuranças, Jesus ensinando. Só que agora nós já estamos indo para o capítulo 22 e já é aquele momento que Jesus já está confrontando os religiosos. Então todos os textos até o capítulo 28 vêm de confronto, vem de Jesus falando verdades para aqueles religiosos. Eu não sei se você lembra, mas quem de fato crucifica Jesus, condena Jesus, persegue Jesus, são os religiosos. O próprio Pilatos, que representava o Império Romano, ele lava as mãos dizendo assim: olha, eu não tenho nada para falar contra esse cara, mas vocês, o mesmo grupo que disse Hosana, Hosana, está dizendo crucifica, crucifica, então vocês estão crucificando. Exatamente porque Jesus começou a confrontar. Jesus começou a dizer: o que vocês fazem até aqui precisa mudar. O que vocês fazem até aqui é religiosidade e não atende mais. Portanto, Jesus ele fala várias vezes o reino dos céus, o reino dos céus. Para entrar no reino dos céus é preciso fazer isso, é preciso mudar. E todas as vezes que ele falava de falsidade, de pessoas que estavam sendo falsas, eles entendiam que aquele recado era para eles, para os fariseus, para os saduceus. Então as mensagens terão um teor mais duro, porque de fato Jesus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, Jesus ama a todos, não faz acepção de ninguém. Mas chega uma hora que Jesus vai questionar e vai perguntar: tá, a que reino você pertence? Quem é de fato o seu rei? Porque eu estou percebendo, Jesus, né? Porque eu estou percebendo que você, na verdade, adora a quem te serve. Enquanto a sua vontade está sendo feita, você adora. Mas a partir do momento em que você precisa se submeter, então você não quer mais
adorar. Então é preciso saber, a que reino você serve, se não é o meu reino? Quem é de fato o rei da sua vida? Jesus Cristo ou você mesmo? Quando a gente era adolescente, João, o único que é digno de receber pode cantar, coroamos. Quando eu estava no seminário, uma das pautas, Patrick, na área da música, era questionar, porque a gente não pode cantar coroamos, que quem somos nós para coroar Jesus? Mas o fato é que tem gente que adora Jesus, mas não coloca Jesus como rei. Sim ou não? O compositor estava dizendo, nós nos rendemos de fato, e Jesus precisa ser o rei. Eu posso adorar e fazer parte de adoração e não ter Jesus como rei, mas apenas ter um Jesus que me serve, que me atende, que atende às minhas orações. Jesus começa a ter esses confrontos com os religiosos. E ele começa a contar parábolas, as últimas parábolas que Jesus está contando para eles, para que eles entendam. Quando eu era criança, a gente cantava assim, na Mi maior. Domínio e o poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados ao Rei. Seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel. E o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, Rei de Israel. Já tinha ouvido? Nunca, né? Imaginei. As canções que declaravam quem era o rei. Meu amado, você vai sair daqui a pouquinho, daqui a 25, 30 minutos no máximo. Tem hambúrguer lá esperando você na cantina. X-tudão do Leandro e da Sol, já encomendei os 4. Eu não como, mas até pro meu genro eu pedi. A igreja faz de tudo para que você tenha uma boa experiência nesse lugar. Ar geladinho, música boa. Mas se você sai daqui não sabendo quem é o rei da sua vida, a que reino você pertence, porque você pertence ou ao reino da luz ou ao reino das trevas, ou ao reino de Jesus ou ao seu reino. Só que o seu reino não existe. Tem um outro cara que deixa você achar que você tem algum reino. Ele te engana. Mateus 21, de 33 em diante. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela,
cavou um tanque para prensar as uvas e construiu um forte. E depois arrendou a vinha e alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, e a um espancaram, e a outro mataram, e apedrejaram o terceiro. E então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? E responderam eles: matará de modo horrível a esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhes deem a sua parte no tempo da colheita. E Jesus lhe disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? As pedras que os construtores rejeitaram tornaram-se pedra angular. Isso vem do Senhor, é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um novo povo que dê frutos do reino. Aquele que cair sobre a pedra será despedaçado, e aquele a quem ele cair será reduzido ao pó. Quando o chefe dos sacerdotes e os fariseus ouviram parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Pode manter a sua Bíblia aberta. Jesus conta essa parábola, né? Que um homem tinha lá um terreno e queria fazer uma grande plantação, deixou tudo prontinho, arrendou a terra para algumas pessoas, mas quando o dono da vinha veio buscar os frutos, ele foi traído e mataram os servos. Por último ele manda o filho, e eles também matam o seu filho. E é impressionante que no final, aqui no versículo 45, os chefes religiosos, eles sabiam que Jesus estava falando exatamente com eles. Meu pai enviou profetas, vocês mataram. E agora o filho dele está aqui e vocês matarão. E o que diz o texto? Eles estavam arrumando um jeito de prender Jesus. Queremos o lugar do rei. A pergunta de hoje é: a que reino você pertence? Quem é o teu rei? Mas a grande verdade é que nós queremos o lugar do rei. Porque de vez em quando você conta a seguinte história: ah, se eu fosse o rei, tudo seria diferente. Se fosse comigo, se fosse do meu jeito, se dependesse de mim, eu faria tudo de forma diferente. Quando eu não aceito as situações da vida, quando eu não aceito o que vem acontecendo no meu cotidiano, na minha igreja, na minha família, muitas vezes você tem esse sentimento: eu quero servir a Deus, eu quero servir a Jesus, mas se eu fosse o rei, tudo seria diferente. Como se de fato esse Deus aqui a gente serve não fosse onipotente, onipresente, onisciente. Se de fato a gente fala, a gente prega, mas na prática o nosso entendimento é outro. Questione-se, por favor, nessa noite: a que reino você pertence? E que rei que você serve? Porque nesse reino de Jesus não tem dois senhores. Nós somos todos servos, e Ele é o único Senhor a ser obedecido. Primeiro ponto: Jesus está sempre pronto para ensinar o caminho novo e o caminho de volta. Do versículo 33 a 41, Jesus está contando uma história de uma parábola. Ele usava a parábola para que de uma maneira bem didática aquelas pessoas entendessem a mensagem. Jesus estava sempre dando uma aula. Jesus estava sempre dando uma oportunidade para que as pessoas mudassem a rota, mudassem a conduta, mudassem a vida, mudassem a trajetória. E eu creio que você está aqui nessa noite, não é diferente.
Novamente você está tendo uma nova oportunidade de ter uma nova percepção de vida, de olhar para a religião de uma forma diferente, para olhar para a sua vida cristã de uma forma diferente e sair daqui quebrantado, com o coração quebrantado, dizendo: Senhor, me perdoa, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu sou um daqueles que constantemente afronta, eu sou um daqueles que constantemente quer ter algum tipo de domínio, mas o Senhor vem sobre mim e está requerendo frutos, e não são esses frutos. Eu acabei de falar que a minha filha está com esse problema na vista. Como é difícil aceitar as situações da vida. Marcela nasceu doentinha, já está na glória. O Davi teve púrpura, quase morreu, está aqui, mas teve uma infância, nós tivemos muito medo. Isabela, que nunca teve nada, estudando, se dedicando, servindo, está aqui dentro não, está lá com as crianças. A gente questiona, porque nós somos o quê? Humanos. Mas nós não questionamos a Deus. A gente quer saber o porquê. A gente quer saber o para quê. A gente quer saber o que pode fazer. E de que forma Deus pode, de fato, atuar. Onde é médico, vai para o médico. Onde é remédio, vai para o remédio. Onde é exame, vai fazendo exame. E quando chegar o ponto de Deus atuar, a gente faz o quê? Seja feita a sua... Daqui para frente, Senhor, é contigo. Eu não sei porque é assim, mas se o Senhor quer que seja assim, como nós vamos passar isso juntos? Você entende isso, amém? Sua trajetória de problemas, de dificuldades, de lutas, você só tem que entender: eu sou servo, Ele é rei, eu estou aqui, eu faço parte do reino dEle, eu quero servir, eu quero fazer a vontade dEle. Eu não estou entendendo bem essa ordem, eu não sei porque que eu estou nessa batalha, eu não sei porque que eu estou enfrentando esse povo, não sei por esse exército inimigo, ele parece ser mais forte do que eu, mas de que forma que eu posso simplesmente ser servo e Ele ser rei? Através de uma parábola, Ele traz alguns ensinamentos simples, porém de julgamento. Os ensinamentos são simples, mas porém de julgamento. Eu queria que você atentasse para isso. Ele pergunta aos fariseus: o que o dono da terra vai fazer com esses homens que mataram os empregados e o filho? E os fariseus respondem: ele vai matar esses maus lavradores. Versículo 41. Matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhes deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus está contando uma parábola dizendo: vocês estão recebendo todas as oportunidades possíveis para gerar bons frutos, mas um dia eu vou voltar. E tem sentença, e tem julgamento para todas as nossas obras. Nessa parábola tem um alerta e uma sentença. Em primeiro lugar, a vinha onde se plantavam as uvas, que pode ser comparada ao reino, que tem um dono, que é o rei. Todos os detalhes da vinha são providenciados pelo dono. Ele vai lá, ele prepara o terreno, ele faz a vala, ele faz a torre, ele faz o lagar. O dono deixa tudo preparadinho e arrenda. Ele oferece: quer trabalhar para mim? Quer servir aqui? E a gente vai dividir, você vai me dar uma parte do fruto e você também vai ficar. É o reino. Jesus está contando para eles: eu estou dando a oportunidade de vocês fazerem parte do meu reino, e um dia eu vou voltar e vou questionar para ver o que vocês fizeram. Frutos que serão cobrados pelo dono da vinha na época da colheita.
A vinha é arrendada para pessoas capazes de gerar frutos. Você pode repetir isso comigo? A vinha O projeto de Deus na minha vida e na sua vida não é de forma alguma para alguém que seja incapaz de gerar fruto. Deus só vai cobrar de você aquilo que você é capaz de fazer. Ele nunca será injusto, nunca vai condenar alguém, nunca vai apontar o dedo na cara de ninguém, não vai questionar ninguém dentro daquilo que você pode fazer. O conserto, a mudança que é pedido todos os domingos aqui, você é capaz, você pode mudar, você pode virar a chave, você pode refazer a rota. E esses frutos serão cobrados pelo dono da vinha na época da colheita, como eu falei aqui. As pessoas que arrendaram a vinha estavam há tanto tempo se beneficiando, que pensavam que podiam ser donos e queriam tomar à força o que não lhe pertencia. Usaram de violência, de traição, de maldade, rebeldia e muita soberba. Eu queria que você lesse agora, no tempo presente, né? Eu falei sobre o que eles fizeram, mas eu quero falar também sobre o que nós fazemos todos os dias. A gente está tendo tanto tempo na igreja, tanto tempo na religião, a gente desde pequeno sabe que esse negócio de Deus, de Jesus, de salvação, que às vezes a gente pensa que a gente é dono de alguma coisa, e que a gente pode questionar alguma coisa. As pessoas que arrendam a vinha, nós, estão há tanto tempo se beneficiando de quê? Dos frutos, do que Deus nos abençoa, do que Ele faz, da bênção que é viver, que nós pensamos o quê? Que a gente é dono, e a gente quer tomar à força o domínio da nossa vida. Quem manda na minha vida sou eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Isso é mentira. Ninguém vive para si, ninguém morre para si. Todos nós dependemos uns dos outros e prestaremos conta. E assim como na história de Jesus, a religião continua usando de violência, de traição, de maldade, de rebeldia e de soberba. Um tentando impor as coisas para o outro, com violência, com guerras, um povo sobre o outro povo. Parece que não entenderam nada do que Jesus estava falando há 2000 anos atrás. Mergulhados na soberba, se esquecem do poder do dono, do rei. E a sentença é a morte. Ficam de fora da vinha e ficam de fora do reino. Após ouvir, eles querem matar Jesus. Ninguém mata Jesus. Ninguém é capaz de matar a igreja. Ninguém é capaz de prejudicar a igreja. Ninguém é capaz de manchar a imagem da igreja. Porque a igreja de Cristo é muito mais do que esse rótulo híbrido. A igreja de Cristo é muito mais do que a igreja batista do Rio do Ouro. A igreja de Cristo é simplesmente o ajuntamento de todos os salvos, de todos os tempos da face da terra, de todas as denominações, de todos os povos espalhados. Ninguém é capaz de manchar o vestido da noiva, que é a igreja de Cristo. Às vezes a gente pensa que a gente tem esse poder. Agora então eu não faço. Quero ver quem vai fazer. Quem Ele quiser levantar para fazer. Do jeito dele até melhor, se Ele quiser. Eu estou aqui hoje, amanhã eu posso não estar. Posso ser fulminado por Ele ou não. A obra dele não para até que Ele diga: parou, acabou, agora nós vamos para um outro lugar. A segunda coisa que eu vejo nesse texto,
é que ter acesso aos ensinamentos bíblicos é uma honra, porém, se não forem praticados, é uma carta de condenação. Repita comigo, por favor. Ter acesso. Jesus começa a dizer assim: olha só, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor. É algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos do reino. E aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido ao pó. Vamos traduzir: Jesus é o fundamento da nossa fé, amém? É a pedra, é a rocha, é a base da igreja e a certeza da salvação para todos os que creem no seu nome. Era isso que ele estava dizendo para eles. Eu sou a pedra. Os profetas já falavam sobre o meu nome. Eu sou a rocha, a base da igreja. Para aqueles que pervertem a palavra, Jesus é pedra de tropeço, é o peso que esmaga, é o juízo final. Vocês saduceus, fariseus, todos vocês religiosos, vocês já conhecem o que está escrito? Pois é. Para aqueles que me servem, que me creem, eu sou a base para a salvação. Para aqueles que não creem, eu sou o juízo. A minha palavra te esmagará, a minha palavra te condenará, porque eu não vou te cobrar nada do que eu já não anunciei e não falei que não faria. Pode levar a vida que você quiser, longe da presença, fugindo, mas você sabe exatamente qual será a condenação. Os ensinamentos continuam. Capítulo 22, do 1 ao 14, Jesus conta a segunda parábola. Jesus lhes falou novamente por parábola, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para a festa de casamento, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Novamente enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete, e os meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado, venham para a festa de casamento. Eles, porém, não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo e outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-os e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa de casamento está pronta, mas os meus convidados não eram dignos. Dá uma paradinha aí no versículo 8 ainda, Breno. Só para a gente adiantar, que a hora voa, né? Depois de contar a parábola lá da vinha, Jesus agora está contando uma parábola na festa de casamento. Um rei faz uma festa e ele convida aqueles que são os primeiros convidados da lista. E ele faz um convite com toda alegria. O banquete está tudo pronto, os melhores bois, as melhores ovelhas, a melhor comida, está tudo prontinho, tudo certinho. Só que quando o convite chega, as pessoas falam assim: estamos ocupados, temos mais o que fazer. Mas é o casamento do filho do rei. Existe alguma coisa mais importante que alguma coisa relacionada ao rei? Vocês são servos. Existe alguma coisa na vida do servo mais importante que alguma coisa relacionada ao rei? Mas todos estavam preocupados com seus próprios negócios, com a sua própria vida, com seus próprios projetos. Um outro grupo ainda deu uma coça. É mais ou menos assim. Eu vou falar uma heresia agora, pode, pastor Dalci? Um pastor decidiu fazer um retiro de Páscoa. E cada um decidiu fazer o que quisesse durante o retiro. E ainda falou assim: é bobeira esse negócio de retiro. É mais ou menos isso. Aí, o rei fala assim: castigo para esses servos, que eles não entenderam que eles são servos. Aí essa palavra: então disse a seus servos. Quem estava perto, né? Quem está perto de Jesus? A festa de casamento está pronta,
mas os seus convidados não eram dignos. Quem vai fazer parte da boda do Cordeiro é aquele que entendeu. E aqueles que não entenderam, Jesus apenas considera como indignos. Versículo 9. Vão às esquinas e convidem para a festa de casamentos todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram pelas ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má. E a festa de casamento ficou cheia de convidados. Vou ler de novo, gente, porque esse negócio de gente boa e gente má é muito interessante. Vamos de novo. Então o quê? A gente ia convidar o povo daqui de casa. O povo que já conhece bem, que está todo mundo treinado, tudo certinho. Mas como eles não querem, vai para a rua e chama gente boa e gente má. Quem é gente boa e quem é gente má? Depende do meu ponto de vista. Porque quem é gente boa para João, não é gente boa para mim. Tem uma galera que ele anda que eu não ando. Quem é gente bom, quem é gente boa, quem é gente ruim, depende do seu ponto de vista, depende da sua cultura. Mas a verdade é a seguinte: está todo mundo junto. A oportunidade é dada para todos. Que politicamente correto são os bons, não correto são os maus, depende do seu ponto de vista. Todos são convidados a participar. Não sei se você se sente bom ou se você se sente ruim. Eu sou bom, pastor. Jesus falou que nem ele era bom, só o Pai, né? Mas se você está nesse nível, parabéns. Mas o convite é para todo mundo. Versículo 11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando roupa apropriada para o casamento. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem uma roupa apropriada para o casamento? O homem ficou sem palavras. Então o rei disse aos que serviram: amarre-no as mãos e os pés, lance-no fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você sabe que Jesus estava dando aula, então cada frase dessa tem um sentido, e ele tinha um público para alcançar naquele momento. Jesus mais uma vez fala: foi dada a oportunidade para os religiosos, para vocês, povo de Israel. Mas agora que vocês rejeitaram e quiseram fazer do jeito de vocês, agora está sendo oferecido para outros povos, para todos os que querem. Para os povos que vocês consideram maus, para os povos que vocês não consideram dignos, para os povos que vocês consideram que não têm salvação. Só que o texto também diz o seguinte: que o rei, quando chega na sala, viu que alguém não estava apropriado. Por mais que todos sejam convidados e que todos tenham a mesma oportunidade, diante do rei você não pode estar do jeito que você quiser. Não é do teu jeito, não é do meu jeito, não é da tua forma, é do jeito que Deus quer. Se eu for num casamento que João me convidou, o casamento dele e de Laisa, e ele preparou toda a festa, e fez todos os convidados, e está todo mundo ali, padrinhos, e eu simplesmente for, como um padrinho, como um amigo, ou até como celebrante, que pode ser, que ele chame outra pessoa para celebrar, e isso é normal, eu tenho que honrar o João. Como? Com a minha melhor roupa. Não é com a roupa chique, é com a minha melhor roupa. Por quê? Porque eu estou indo no melhor dia, na maior festa, no maior encontro da vida de João e de Laisa. E eu não estou falando de roupa. Eu estou falando de atitude, eu estou falando de vida. Se você recebeu a oportunidade, se você nem era digno, se você nem tinha direito, e o rei está dando a oportunidade, está abrindo as portas do castelo para que você faça parte, então você tem que chegar lá da maneira mais apropriada, da melhor maneira possível. O reino de Deus é como uma festa, onde todos são chamados,
mesmo não sendo dignos. Todos com as mesmas oportunidades, mas existem condições. Uma vez que aceitamos o chamado, seremos comunicados das devidas regras. Para chegar na presença do Rei, precisamos de uma vestimenta diferente. Os profetas dizem que a nossa justiça é como trapo. Aquilo que a gente defende, aquilo que a gente luta, a nossa justiça, a justiça humana, para Deus é trapo. A gente não consegue entender como um Deus é capaz de amar pessoas tão condenáveis aos nossos olhos. Aquele homem não estava vestido dignamente. Gálatas 3:27. Pois os que em Cristo foram batizados vestiram-se para estar na presença do Rei, é preciso estar com vestes dignas da realeza. Vestir-se de Cristo, vestir a roupa de Cristo, vestir a vida com Cristo, vestir a alma com Cristo, vestir o coração com Cristo. Eu participei da classe dos homens até 7 horas e, como sempre, saio antes para fazer um discipulado. E eu pude, ali junto com o Cauã, projeto de genro de Claudinho, estudar o livro de João capítulo 3, falando sobre Nicodemos, nascer de novo. O que é nascer de novo? E ele falou assim: refazer o caminho, uma rota, mudar o pensamento, as opiniões. E aí, depois de ler ali o capítulo de João 3 todo, entender que é crendo em Cristo que você será salvo, mas ao mesmo tempo crer que aquele que não crer será condenado. Entender o que é salvação, entender o que é condenação, e que tudo depende de você, não é do Rei. O Rei te convidou e você sabe exatamente como você precisa estar na presença dele, e não adianta forçar a barra achando que é do seu jeito. Você sabe qual é o jeito certo. Eu falei: Calma, hoje a gente vai fazer diferente, a gente vai fazer uma oração junto. Eu vou falar, você vai repetindo. E nós fizemos a oração de confissão de pecado, de abrir o coração para Jesus entrar, pedir para o Espírito Santo conduzir os passos, a vida. Cadê Cauã? Aí no final, que ele repetiu a oração, eu falei assim: amém? Ele: amém. Você crê em Cristo como seu Salvador? Eu creio. Amém. Amém. Está aí. É ele com Deus agora, porque ele disse que crê. As vestes serão preparadas a partir de agora. Um dia ele estará frente a frente com o Senhor, e o Senhor vai me pedir: mostre os seus frutos, Cauã, os seus frutos de justiça. Apocalipse 19:8. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. Jesus não está falando de roupa. O exemplo daquele que estava mal vestido na festa não era roupa, o estilo de roupa. Cadê Sodimar? Vem cá, Sod, vem cá rapidinho, tem que ser rapidinho. Quando eu olhei Sodimar com essa calça e com esse tênis, eu falei: caramba, que maneiro. O estilo anos 90, da época do passinho. Fazia passinho? Fazia não. A educação era diferente. Mas você sabia, né? Vai lá, né? O estilo de Sodimar, o meu estilo, o seu estilo de roupa, pouco importa para Jesus, porque ele vê o coração. Jesus olha para mim e para você, ele vê nu. Ele vê a alma, ele vê a mente. Os seus costumes, pouco importa. O que ele quer saber é da sua justiça.
o fruto da justiça dos salvos, dos justos. Depois que o Espírito Santo entra na tua vida e na minha vida, ele vai buscar o fruto. Que é o fruto? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, alegria, fruto do Espírito. É isso que ele vai procurar em você. O bem vestido é uma pessoa que está amando o outro, sem querer a morte do outro, buscando paz no coração, paz do Espírito, que faz a alegria das pessoas, que é benigno, não busca aquilo que é maligno, que é bondoso, que busca a mansidão, ainda que seja difícil nos dias de hoje, que busca ter domínio próprio, que é bênção na vida do outro. Essa é a vestimenta sua e minha, fruto de justiça, que busca o bem do órfão, da viúva, daqueles que precisam. Hoje a gente tinha um compromisso aqui na igreja, primeiro para ver a questão do ar, depois a gente tinha que almoçar com Ronaldo, Pietra, Dercília, aniversário de Pietra hoje, 9 anos. Mas nós passamos do mercado, porque às vezes a gente só tem algumas horas do dia para pensar na família, para passar na igreja, e tinha que passar no mercado. Aí tinha um rapaz na porta, falando assim: eu estou vendendo essa bala, mas eu quero ir para minha terra, tem como você comprar? Quero ir para Minas, estou voltando para casa. Gente, que dificuldade hoje a gente só viver com Pix e cartão, gente. Não adianta, eu poderia dar biscoito, eu poderia dar qualquer outra coisa para ele, mas ele queria o dinheiro para poder ir para a terra dele. Se ele estava mentindo, se ele não estava mentindo, irmão, isso não é problema meu. A minha questão é que doeu o meu coração, porque tem horas que você não consegue fazer aquilo que o outro precisa. Fruto de justiça é você olhar para as pessoas como Jesus olha, é vestir-se de Cristo e não de rei. Jesus não quer que você se vista de rei, rei já é Ele. Ele quer que você seja cristão, vestir-se de Cristo, olhar para o outro com o olhar de Cristo. Termino minha palavra, minha não, né? Do que Jesus está mostrando aqui. Uma vez que aceitamos o chamado, seremos comunicados das devidas regras. Para chegar na presença do Rei, precisamos de uma vestimenta diferente. Precisamos abandonar os nossos trapos. Nunca será do nosso jeito, mas será do melhor jeito. O jeitinho de um pai amoroso que já providenciou tudo. Fique de pé. Já ouviu na Bíblia falando sobre trapos de imundícia? No Velho Testamento, quando fala que a nossa justiça é trapo de imundícia, desculpe a palavra que eu vou falar agora, tá? Tem que pedir desculpa, né? Trapo de imundícia era como se fosse o absorvente usado hoje. Isso era trapo de imundícia. O judeu considerava o período, né, da mulher, que eles usavam aqueles tecidos, elas usavam os tecidos para se proteger, se resguardar. E Deus fala para o povo de Israel: a justiça de vocês para mim é como um pano sujo. A vida de vocês é como um pano sujo. Vocês precisam mudar de vida. A questão de roupa aí é uma questão interessante. Existia também um costume no Velho Testamento, a gente encontra isso lá em Nínive, que quando as pessoas queriam demonstrar que estavam arrependidas, elas colocavam roupas de pano de saco, o mais pobre possível, o mais humilde possível, para dizer assim: nós nos humilhamos diante de ti. Colocava o rosto no pó, jogava terra na cabeça, se colocava na condição de máximo possível de humilhação, para dizer: nós nos despimos diante de ti, nós reconhecemos a nossa imundícia. Nessa noite, a gente pode fazer uma oração junto, e você pensar assim: eu não sei de tanta coisa como eu pensava que eu achava. Eu não sou o dono da verdade, eu não posso exigir que seja do meu jeito, porque eu sou servo. Tem um bocado de coisa que ele falou aí que eu não concordo.
Mas o que ele leu na Bíblia eu não posso contrariar. Eu fui chamado e eu tenho que estar de uma maneira que Deus me aceite. Ele vai me aceitar e Ele vai me chamar, mas não do meu jeito, do jeito dele. E Ele vai providenciar, como um pai amoroso, tudo para você, para estar na presença dele. Amém? Eu louvo a Deus pela vida do Everardo, que está completando aniversário hoje. Eu louvo a Deus pela vida da Tomásia, que está fazendo aniversário hoje. E louvo a Deus que no dia da chamada, eles estarão na glória, na presença dele. As festas de casamento, de aniversário aqui dessa terra, não terão nenhum valor se você não fizer parte da boda do Cordeiro. Coloca a mão no seu peito, por favor. Espírito Santo de Deus, sonda os corações nessa noite. Nós derramamos no teu altar os nossos trapos de imundícia, a nossa soberba, o nosso querer, o nosso eu, a nossa vontade, o nosso jeito. Queremos te pedir perdão se em algum momento queremos o teu reino, mas a força, não entendemos a servidão, não entendemos o serviço, não entendemos como te agradar. Queremos deixar hoje aqui nesse lugar os nossos trapos, nossas roupas que um dia eram limpas, eram brilhantes na tua presença, mas que por um tempo foram sujas, rasgadas. E se hoje de fato posso me olhar diante de ti no teu espelho, eu não vejo condições de estar na tua festa no dia que o Senhor me chamar, porque o meu coração carrega culpa, o meu coração carrega indignação, o meu coração carrega revolta. Deus, como é difícil aceitar algumas visões cristãs. Visão cristã que está longe do amor, visão cristã que está longe do cuidado, visão cristã que está longe da misericórdia, mas isso traz indignação no nosso coração, e aí nos tornamos tão imundos e tão sujos quanto aqueles que nós reprovamos. Quem nos livrará da morte? Miserável homem que sou. Graças por Cristo Jesus, que morreu em nosso lugar. Espírito Santo de Deus, nessa noite se cumpra a parábola do casamento, que as oportunidades sejam oferecidas nessa noite. Espírito Santo, convide a todos que estão aqui, venha fazer parte. A mesa está preparada, você não pode ficar longe da comunhão, o Rei está te esperando. Espírito Santo, interpreta isso nos corações, para que ninguém fique de fora. Ah, Senhor, não queremos ser como os religiosos que receberam a palavra de Jesus, mas essa palavra foi de julgamento e condenação. Repita comigo, por favor. Senhor Deus, meu coração está diante de Ti. Eu quero receber Tuas orientações para os próximos dias. Meu coração é Teu. Seja feita a Tua vontade, Senhor e Rei da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Estenda a mão aqui assim, ó. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a doce consolação e direção do Espírito Santo esteja com todo o teu povo, reunido aqui nos seus lares,
espalhados sobre a face da terra, de agora e para todo sempre. O povo de Deus diz: vão com Deus, ótima semana.